Bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em Neemias 1. É algo que o Senhor sempre me cerca a respeito dessa palavra, porque fala sobre família, sobre unidade, sobre buscar o Senhor. E a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, ele era o copeiro do rei. E um dia ele estava lá e chegou alguém lá que vinha da cidade lá, dos muros lá de Jerusalém, e ele perguntou. E aí a pessoa falou, olha, tá tudo em ruína, né? Os muros estão queimados, derrubados, as portas queimadas. E aí ele ficou muito triste. E aí ele foi jejuar e orar. E ele ficou ali naquela questão, e ele conversa com Deus. Deus, sabemos que temos pecado contra o Senhor, que muitas vezes abandonamos ao Senhor os teus mandamentos, mas ele permaneceu jejuando e orando. E como ele era copeiro do rei, ele estava bastante evidente o tempo todo. O rei um dia perguntou: o que você tem? Né? Por que você está tão triste? Se não é por doença, só pode ser tristeza do coração. E aí ele temeu, meu Deus, né? O rei percebeu, eu não tô legal. E aí ele falou: como que eu posso estar, como eu posso não estar triste se a cidade lá, onde estão os sepulcros do meu pai, está assolada, derribada, né? E aí o rei falou: e aí, o que você me pede? E aí ele foi orar novamente e falou: rei, então, quer me ajudar? Me deixa ir para lá, né? Se é do agrado do rei, se teu servo acha mercê em tua presença, peço que te me envies a ajudar para que eu a reedifique. E ainda pediu o selo do rei, né? Dê-se-me cartas para os governadores para que me permitam passar, né? E o rei deu. E ele diz aqui no capítulo 2, versículo 8: e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E aí ele vai para lá e começa a reedificar os muros, né? No capítulo 4, já começam os ataques, né? De uma pessoa que não pensava nela mesma, ela pensava na reconstrução de Jerusalém, dos muros da cidade de Jerusalém. E já começaram os ataques de todos os lados, espirituais e físicos também, né, concretos. Sambalate e Tobias, né, eles começam já a cercar de palavras ruins, de você está querendo aparecer, por que você, o que você veio fazer aqui, não vai dar nada certo, intentar nas costas dele, né, vamos fazer de tudo para que eles desistam, porque logo um povo se sensibilizou e quis ajudar Neemias também. Então começaram, no capítulo 2, ele vai falando, então se juntou fulano e seus servos, mais outro e seus servos, mais outro, e várias pessoas foram se juntando, então era uma multidão que estava reedificando ali os muros. Mas haviam aqueles que não queriam a reconstrução, talvez nem porque não quisessem a reconstrução, talvez porque estavam se incomodando com quem estava de fato trabalhando, com quem estava de fato querendo que algo novo acontecesse, que se reedificasse. E quantas vezes a gente se encontra nessa situação, olhando tudo só em ruínas, não há para onde ir, não há lugar bom e confortável que eu possa ficar, tá tudo destruído ao meu redor. E muitas vezes vem essas palavras para tentar nos derrubar mais ainda do que a gente já está caído, né?
No caso, Neemias, ele propriamente estava, porque ele estava desconfortável com aquela situação, ele estava triste, não era só desconforto, era tristeza de alma, pela cidade dele estar toda desolada, assolada, destruída, portas queimadas. Eu imagino assim um lugar arruinado, né? Ele poderia dizer: ué, aconteceu, eu estou aqui, eu não posso fazer nada, estou de longe, estou trabalhando, estou servindo ao rei, eu vou largar tudo para ir lá, tem mais gente para fazer isso. Mas não, o chamado era para ele, o chamado era dele. Não porque Deus falou: não, Neemias é o meu escolhido, não, mas porque ele via no coração de Neemias alguém disposto àquela obra. E aí, claramente, houve muito levante, né? Mas ele se abatia, ele chorava, ele se entristecia, mas ele não largava a obra do Senhor, ele continuava. E aqui no capítulo 4, ele vai falando com Deus, e uma hora ele fala assim: olha, Senhor, no versículo 4, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Ele estava desejando o mal daquelas pessoas, mas ele estava falando: Senhor, o Senhor está vendo, eu estou tentando trabalhar, fazer a tua obra, e não deixam, né? Mas ele fala: porém nós oramos ao nosso Deus, porque esses dois queriam fazer confusão ali naquele lugar. E aí no versículo 13, que é o que mais chama a minha atenção, Neemias 4:13, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, e com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. E falava para o povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. No 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então ele delegou para cada um aquilo que deveria ser feito, orando, clamando, mas estando com as suas lanças, os seus arcos empunhados e buscando ao Senhor, não dando ouvidos àquilo que vinha se falar e tentar derrubar, parar a obra, mas seguindo a obra. E a gente continuando a toda uma história de reedificação, não só do muro, mas da fé deles, porque estando eles em unidade, eles aprenderam mais uma vez a perseverarem juntos, a lutarem juntos, a estarem juntos e aprender e relembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez, faz e fará. Nesse caso, para nós hoje, né? Há muito mais a ser feito ainda. A obra não pode parar. A gente olha para essa situação, não só desse tempo que a gente está vivendo, mas pessoalmente, cada um de nós tem muitas vezes muros destruídos, sonhos destruídos, projetos parados. E às vezes olha uma parede, para onde eu vou? Como? Como eu vou escalar essa parede? Ou esse montão de ruínas aqui? Como eu vou passar por tudo isso? Mas o Senhor nos põe como família bendita na terra, para reedificar esses muros caídos e fazer tudo novo, e não dando ouvidos, fechando os nossos ouvidos para aquela voz que não é do Senhor, para aquela voz que muitas vezes está tentando minar, e isso é o tempo todo, né, irmãos, na nossa vida, tentando minar os nossos sonhos, frustrar os nossos sonhos, derrubar a nossa fé, diminuir a nossa fé, porque eu não vejo nada, tá tudo destruído, eu não tô vendo nada. Mas o Senhor fala: ei, há esperança para tudo isso. Dada a voz de ordem do Senhor, tudo se refaz, tudo se faz novo.
E é nisso que nós ficamos. E aí a leitura do cenáculo de hoje, ele diz assim, ó, lá em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. É necessária fé para a reconstrução desses muros, mas é necessário também força e oração e jejum e clamor e não andar pelo que vemos, porque amar o Senhor, servir ao Senhor no dia bom e confortável, como diz lá no sul, é mole e frouxo, mas na peleja, no dia mau, aí está forjando o nosso caráter, está trazendo de dentro de nós aquilo que o Senhor já tem nos alimentado durante anos e anos e anos a fio. É colocar em prática tudo aquilo que já ouvimos e vimos do Senhor. Neemias sabia em quem ele cria. Ele se lembrava de tudo que ele já tinha visto e ouvido e vivido com o Senhor. Por isso ele não desistiu, por isso ele orava, por isso ele clamava. Então que seja assim, hoje, amanhã e depois. Os dias têm sido maus, realmente têm sido maus, mas o Senhor não muda. Ele permanece o mesmo, não importa o que aconteça, não importa quantas baixas teremos, quantas perdas teremos. O importa é que nós estaremos com o Senhor e Ele estará conosco. E que na reedificação desse muro, o Senhor seja glorificado. Porque o plano não é que eu seja confortável, não é que tudo me vá bem. O plano é que o nome do Senhor seja glorificado. Seja esse muro reedificado, seja essas famílias benditas estarem juntas, seja o que for, mas o plano é o maior, é de salvação, é de restauração. Às vezes talvez não alcancemos tudo que a gente sonhou, mas tudo que até aqui o Senhor tem nos dado, que seja motivo de glorificar o nome dEle, de exaltar o santo e bendito nome do Senhor, porque Ele não está aqui para me servir. Eu sou serva, eu quero servi-lo, independente do que esteja acontecendo. Não porque tudo me vai bem, porque está confortável. Esse não é o evangelho verdadeiro. O Senhor abençoa, certamente Ele tem muitas bênçãos para nós. Mas Ele não está aqui para nos servir. Ele não está aqui para fazer a vontade da Adriana. A vontade da Adriana é comer chocolate todo dia. É comer morango com chantilly todo dia. Mas isso não é possível. E às vezes não é nem porque, não é todo dia que tem, mas mesmo que tivesse eu não poderia, porque eu tenho que cuidar da minha saúde também. Mas esse não é o plano do Senhor. Mas é assim, olha, Adriana, o dia que tiver chocolate, o dia que tiver morango com chantilly, dá glória a Deus. Mas o dia que não tiver, o dia que tiver só aquele chazinho para tomar, dá glória a Deus mesmo assim. E o dia que não tiver nada, ainda assim aprenda a glorificar o nome do Senhor. O plano não é fazer a minha vontade, me alegrar, mas é alegrar aquele que tem me chamado. E não porque eu seja melhor, eu sou o menor dos vasos, o menor dos vasos. Mas porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu não estou aqui para falar, olha, o Senhor falou comigo, eu sou escolhida do Senhor, não. É nos dias mais difíceis de luta, é que o meu ouvido está mais afinado para ouvir a voz do Senhor. Por todos os lados vem voz como a de Sanbalate e Tobias. Notícias de muros caídos na área pessoal, familiar. Mas eu vou lá, eu oro e jejuo e digo ao Senhor, Deus, usa a minha vida para edificar, para reedificar esses muros. Mas usa a minha vida para glorificar o Teu nome em tudo
Que tudo, Senhor, seja glorificado. Não olhe os meus defeitos, Senhor, mas olhe o que está lá no fundo do meu coração. Então, essa lágrima não é de tristeza, não, é de saber que o Senhor está no trono dele e é soberano sobre todas as coisas e sabe todas as coisas e é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu posso pensar ou imaginar ou pedir. Mas eu sei em quem eu tenho crido e sei que o Senhor tem cuidado de mim, de você, da igreja dele. Está nos aperfeiçoando para a sua volta, até que ele volte e ele ache essa igreja de pé, firmada, forte, edificada, verdadeira, que busca a face dele, não pelo que ele pode me proporcionar, mas por tudo que ele é. Seja abençoado, seja reedificado, seja restaurado e receba a doce presença do Espírito Santo sobre a sua vida, que ele ache lugar na sua vida para falar, para ter mais espaço em mim e em você, que seja menos de mim e mais dele, em nome de Jesus. Fique com Deus.